Começando agora mais um Se Ligue Estados Unidos, o seu resumo de notícias dos Estados Unidos para começar o dia por dentro de tudo. Olá, hoje é terça-feira, 17 de junho de 2025 e olha, o dia já começa quente por aqui. Vamos dar aquela passada rápida nos assuntos que estão fervendo. Com certeza, hoje a mistura tá intensa. A tensão Israel-Irã subiu de novo, né? E tem decisões importantes do governo Trump na política interna, tipo imigração, meio ambiente. Uhum. E aquela prisão num caso de violência política que chocou bastante, né? Sem falar da economia, claro, com o Banco Central Americano, o Federal Reserve, na mira e os mercados. E a saúde pública também, com uma polêmica sobre vacinas. E o clima extremo, que não para. Exato, muita coisa. Bom, vamos começar então pela geopolítica. Oriente Médio. A coisa ficou bem intensa ontem. Ataques israelenses atingiram uns pontos bem sensíveis lá no Irã. Sede da TV estatal até um hospital em Kermanshah. E o que realmente chamou a atenção, assim, foi a ordem de evacuação israelense para um distrito super populoso de Teherã. Isso é inédito, sinaliza talvez uma mudança de tática, sabe? Mais pressão psicológica, talvez. Enquanto isso, o G7 estava reunido pedindo calma, desescalada, mas o presidente Trump saiu mais cedo da reunião. Saiu, né? Disse que precisava focar na crise e buscar um fim real para o programa nuclear iraniano, não só um cessar-fogo. É, uma posição mais isolada dos Estados Unidos. Pode complicar um pouco os esforços diplomáticos para acalmar tudo por lá, né? Sem dúvida. É um ponto para a gente ficar de olho. Mudando para a política interna americana. A administração Trump deu uma, digamos, freada nas operações de imigração que estavam rolando em fazendas, hotéis, restaurantes. Parece que a pressão do setor empresarial foi forte, hein? Foi sim. Mostra um certo pragmatismo econômico, talvez. Mas, por outro lado, tem a proposta para reverter uma regra de proteção ambiental, aquela das minas de carvão. Ah, sim. E isso gerou crítica na hora, né? Muita crítica. Ambientalistas falando em justiça ambiental, favorecimento de grandes empresas. São pesos diferentes, né? Aparentemente. E a polarização política, que não dá trégua. Prenderam um suspeito pelo assassinato daquela legisladora de Minnesota e do marido. E o mais assustador foi que acharam com ele uma lista de alvos. Com 45 nomes de autoridades. É um retrato bem sombrio do clima político atual, sabe? Muito preocupante. E, nesse meio, surgiram aqueles relatos de pressão do Trump na Comissão Federal de Comunicações, né? Isso, para favorecer a Ecostar num negócio de espectro. Levanta questões sobre a independência das agências, né? Com certeza. Bom, falando em negócios e economia, os mercados americanos respiraram um pouco ontem. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq fecharam em alta. Parece que o pessoal deu uma aliviada porque a coisa no Oriente Médio não explodiu de vez, né? E tecnologia, especialmente inteligência artificial, ajudou a puxar para cima. Interessante que as ações da EcoStar dispararam quase 50%, bem depois desses relatos da suposta ajuda presidencial, né? Pois é, coincidência ou não. Enquanto isso, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, começa hoje a reunião deles. A aposta geral é que vão manter os juros quietos, lá na faixa de 4,25% a 4,50%. Mesmo com o Trump criticando e pedindo corte? Mesmo assim, eles parecem mais cautelosos, sabe? Preocupados com o impacto das tarifas, da inflação. Os dados recentes da economia mostram um cenário meio misturado, né? O PIB caiu um pouquinho no primeiro trimestre, 0,2%. E a criação de empregos em maio, 139 mil vagas, foi um pouco abaixo da média de 2024, mas ainda é positiva. Já a inflação, Subiu só 0,1% em maio, né? Bem pouco. bem pouco, mas é um quebra-cabeça para o Federal Reserve montar. Tem sinais de desaceleração, mas a inflação e as tarifas ainda geram incerteza. A decisão deles vai ser bem importante. Mudando de área, saúde pública. Tem uma polêmica envolvendo o Comitê de Vacinas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Uns especialistas que foram demitidos estão acusando o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. Acusações de que as ações dele podem minar a confiança nas vacinas. E a nomeação de gente nova para o comitê, incluindo alguns críticos de vacinas.
Isso está gerando uma preocupação enorme com a politização da ciência. Teve até funcionário do CDC pedindo demissão em protesto, né? Falando de integridade dos dados. Exatamente. Isso pode ter um impacto bem ruim na confiança pública, sabe? É delicado. Pra gente fechar, o clima. A previsão é de tempo severo nos próximos dias em partes do meio-oeste e das grandes planícies. Ameaça de tornados, granizo grande e inundações. É, a coisa tá séria. E os desastres já estão acontecendo, infelizmente. Fim de semana teve inundação na Virgínia Ocidental com mortos e desaparecidos. Nossa. E lá no Oregon, o incêndio florestal, o Alder Springs, está crescendo muito rápido. Já são 2.500 acres, pessoal tendo que evacuar. A natureza mostrando a força dela. Ufa, muitos assuntos importantes e em desenvolvimento para a gente acompanhar. Sem dúvida. Foi um resumo rápido, mas acho que deu para ter uma boa ideia do que está pegando de mais importante. Com certeza. Bom, muito obrigado pela companhia de quem nos ouviu hoje. E fique ligado ou ligada com a gente. Acompanhe as atualizações e os desdobramentos dessas e de outras notícias importantes dos Estados Unidos no nosso próximo encontro.